você precisa fazer as pazes com Deus. Você deve estar pensando assim: eu creio em Deus, sabe? Eu não briguei com Deus não. Porém o Adão no jardim do Éden brigou com Deus por você. Você já nasceu condenado a ir morar no inferno depois da morte do seu corpo, porque você é um espírito que não morre com a morte do seu corpo. Quando Adão desobedeceu a Deus, e obedeceu o diabo, todos os seres humanos foram condenados a ir morar no inferno. Vamos ler no livro de Romanos, capítulo 5, versículos 12 ao 21, pelo que, por um homem entrou o pecado no mundo, e por causa do pecado veio a morte. Assim a morte passou a todos os seres humanos, por isso que todos pecaram. Versículo 17, pela ofensa de um só homem, veio a morte. Agora os que recebem a abundância da graça de Deus, reinarão com Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo de Deus sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça de Deus sobre os seres humanos que querem ser justificados por Jesus Cristo, porque, pela desobediência de um só homem, todos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos se tornarão justos. Com o pecado veio a morte, a justiça de Deus veio para a vida eterna por Jesus Cristo. Você deve estar pensando assim: isso não é justo. O que é isso? O Adão pecou desobedecendo a Deus, e obedecendo Satanás, e todos terão que pagar por isso no fogo do inferno. Porém Deus mandou uma solução para quem não quer ir morar no inferno. Deus mandou o seu único filho para restaurar a comunhão que todos perderam por causa do pecado do Adão no jardim do Éden. Só Jesus Cristo pode fazer a reconciliação do ser humano com Deus, que é o Criador dos seres humanos. O Satanás comprou os seres humanos com o pecado, ele é o pai do pecado. Jesus Cristo quer comprar os seres humanos para Deus. Jesus não é ladrão. Jesus quer comprar para Deus todos os que não querem ser mais escravos do seu dono, que é o Satanás. Vamos ler no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Vocês foram comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O apóstolo Paulo disse que vocês foram comprados por bom preço. O bom preço que ele se referiu foi o sangue inocente de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, pagando assim os pecados dos pecadores arrependidos que não querem ir morar no inferno. Aquele que não quer pertencer a Deus, continua sendo escravo do seu comprador, que é o Satanás. Isso você não aprende em faculdades. Em faculdades, se ensina que os seres humanos evoluíram dos macacos. Os que creem assim deveriam ir nas florestas onde tem macacos, e pedir para eles virarem gentes. Iriam ficar a vida inteira pedindo para os macacos virarem gentes. Não adianta ficar bravo, ou brava. Você precisa se reconciliar com Deus através de Jesus Cristo. Jesus disse que quem não quer se reconciliar com Deus, é escravo do Satanás. Vamos ler o que o Senhor Jesus Cristo disse no livro de João, capítulo 6, versículos 42 ao 45. Vocês ficam falando que Deus é o Pai de vocês. Se Deus fosse o Pai de vocês, certamente vocês iriam me amar, porque eu vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque vocês não entendem o que eu falo, porque vocês não querem ouvir a minha palavra. Vós tende por pai ao diabo e quereis fazer satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala o que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Eu falo a verdade para vocês.
e vocês não querem acreditar. Prezado ouvinte, você precisa fazer as pazes com Deus através de Jesus Cristo. Por enquanto você é um inimigo de Deus. Se você morrer nessa situação, você não vai entrar no paraíso de Deus. Deus não vai querer ter um inimigo perto dele. Inimigo de Deus será lançado no presídio de Deus, que é o inferno. Não adianta você não crer na Bíblia, isso não irá mudar nada ao futuro que te espera depois da morte do seu corpo. Você é um espírito que não morre. Quando você se olha no espelho, você que é um espírito, vê o seu corpo que vai se decompor, porém você que é um espírito, estará frente a frente com Jesus Cristo. Esse dia vai chegar, no dia do seu julgamento, a sua fama na terra não será levada em conta. Jesus não vai querer saber se você tinha muito dinheiro na terra, se você morava em uma casinha simples, ou se você morava em uma mansão na terra. Jesus vai querer saber se você se reconciliou com Deus através do sangue inocente dele, que foi derramado na cruz do Calvário. Ele derramou o sangue dele na cruz, para você se reconciliar com Deus. Se você escolher rejeitar a fazer as pazes com Deus através de Jesus, Jesus vai te condenar a ir morar no inferno, que é o presídio de Deus. Reconciliar no dicionário quer dizer restituir a paz, ou as boas relações perdidas, tornar amigos, ficar de bem com alguém, pôr-se em paz com a própria consciência. Por causa do pecado do Adão no jardim do Éden, o ser humano está brigado com Deus. É só Jesus que pode restaurar a paz, e fazer o ser humano a ter boas relações com Deus de novo. Só Jesus pode restaurar as relações de amizades entre os seres humanos, com o Criador dos seres humanos, que é Deus. Prezado ouvinte, você precisa passar pelo plano de salvação que Jesus Cristo deixou. Entregue a sua vida para Jesus Cristo, se arrependa dos pecados, se confesse para Jesus Cristo, se batize do jeito que Jesus mandou você fazer o batismo. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, está escrito assim: ensinem o meu evangelho. Quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Jesus não disse que os bonzinhos não precisam se batizar. Jesus disse que quem não crer será condenado. Condenado a quê? Condenado a ir morar no inferno. Faça essa oração de confissão: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador que precisa ser salvo do inferno. Perdoa todos os meus pecados, eu me arrependo dos pecados que pratiquei em toda a minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje estarei obedecendo o teu verdadeiro evangelho. Vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça o verdadeiro batismo que Jesus mandou você fazer. Leia Mateus, capítulo 28, versículo 19. Faça o verdadeiro batismo que Jesus mandou. Jesus não mandou batizar bebê. Bebê não tem pecados para se perdoar. Não se confesse para homens. Homens não salvam. Faça isso urgente. Você não sabe quando será julgado por Jesus Cristo, mas esse dia vai chegar, certeza absoluta. Leia Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 ao 15. Versículo 15: aquele que o seu nome não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quem quiser ir morar no paraíso de Deus, tem que reconciliar com Deus através de Jesus Cristo, tem que abandonar os prazeres carnais que desagradam a Deus, tem que abandonar a prostituição, que é praticar relações sexuais entre os solteiros, tem que abandonar os vícios do álcool, da nicotina, da maconha, da cocaína, tem que abandonar a crença em deuses feitos de gesso, que não andam, não veem, não ouvem, tem que abandonar as novelas,
que só incentivam a prática da prostituição, dos vícios. Lembre-se, aquele que quiser ir morar no paraíso de Deus tem que fazer as pazes com Deus através de Jesus Cristo, ou será lançado no inferno. 100% de certeza, foi Jesus que falou. Jesus não vai contrariar o evangelho dele. Caiu no inferno, já era. Não creia no que os falsos profetas ensinam. O inferno existe sim. Quem não quer se reconciliar com Deus, vai morar no inferno sim. Jesus disse assim do inferno no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46, no inferno os vermes nunca morrem, o fogo do inferno nunca se apaga. Jesus conhece o inferno. Jesus não vai salvar nenhum morador do inferno. A misericórdia de Jesus só vale em vida. Se o inferno fosse bom, não iria precisar Jesus morrer na cruz para salvar do inferno todos os que não querem ir morar no inferno. A maioria trocam o paraíso de Deus pelo inferno, porque não querem abandonar os prazeres carnais que desagradam a Deus. Lá no inferno terão que abandonar do mesmo jeito. No inferno não existe mais prostituição. No inferno não existe fábrica de bebidas alcoólicas. Lá no inferno não existe plantação de fumo para se fazer cigarros. Lá no inferno não existe pé de maconha. Pense nisso, ouvinte. Depois da morte já não existe mais salvação. Agora Jesus é o seu advogado. Um dia ele será o juiz que vai te julgar.